Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial, em comemoração ao Dia do Acupunturista, proposta pela vereadora doutora Cristina Lopes Afonso. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos a vereadora doutora Cristina Lopes Afonso. Para compor a mesa, convidamos a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, enfermeira Ivete Santos Barreto. Presidente da Sociedade Brasileira dos Fisioterapeutas e Acupunturistas, senhora Simone Floriano Lemos, representando os homenageados desta noite. Senhor Humberto Ribeiro, subdelegado do Conselho Regional de Biologia em Goiás. A assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia, senhora Cristina Lemos, neste ato, representando a senhora Lorena Bahia, presidente do Conselho. Conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina, senhora Ana Paula Araújo Santos, neste ato, representando o presidente do Conselho, senhor Renato Pedreiro Miguel. Senhor João Júnior, presidente da Sindifísio. Com a palavra, presidente, para declaração de abertura desta solenidade. Boa noite, mulheres e homens que fazem da acupuntura uma profissão que estende suas mãos e seus benefícios a tantas e tantas pessoas. É uma honra para mim poder, de fato, reconhecer e homenagear cada profissional dessa área aqui nessa noite. E, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas nesta sessão especial de comemoração ao Dia do Acupunturista, proposta por mim, vereadora Cristina, e aprovada por unanimidade por essa Casa de Leis. Eu quero, ainda em tempo, convidar a professora Tânia para conosco também compor a mesa, ela que representa o Conselho Regional de Nutrição. Convido a todas as pessoas que puderem e que quiserem para, em pé, cantarmos o hino nacional. És bela, és forte, invade do poço, e o teu futuro espelha.
vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, moldado no teus tentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Convidamos a vereadora doutora Cristina Lopes Afonso, autora da proposta de realização desta sessão especial, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite mais uma vez. É um prazer enorme poder aqui, como vereadora, reconhecer a acupuntura e prestar uma homenagem pelo Dia do Acupunturista. Eu venho de uma família, eu sou a 10ª filha de 14, e na minha casa a medicina natural sempre foi uma realidade. A primeira vez que eu tomei uma medicação na minha vida foi aqui em Goiânia, já como professora de educação física, recém-formada, me recuperando de um crime, um trauma por queimadura, que afetou 85% do meu corpo. Foi a primeira vez na minha vida, aos 20 anos, que eu fui internada, tomei antibiótico. Então, a gente tem essa prática na minha casa. Minha irmã é uma médica homeopata, acaba de vir agora, ela mergulhou aí na medicina indiana, acaba de vir de um curso, ficou 3 meses na Índia. Então, a gente acredita realmente, de fato, que essa medicina, que vem de uma história milenar, mas que foi tão dramaticamente deturpada e escondida pela medicina do lucro, pela saúde, que promove rendimentos ao invés de promover saúde. Então, para a gente é um prazer, de fato, poder reconhecer esse dia e marcar esse dia aqui nos anais da Câmara Municipal de Goiânia. Eu quero cumprimentar o presidente da Sociedade, a presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapeutas e Acupunturistas, minha colega, minha ex-aluna, minha parceira aí de tantas lutas, a Simone Floriano Lemos, que é uma lutadora da causa da acupuntura aqui no estado de Goiás. O Humberto Ribeiro, que é subdelegado do Conselho Regional de Biologia do Estado de Goiás. A assessora técnica do Conselho de Farmácia, minha xará, a senhora Cristina Lemos, que nessa noite também representa a presidente do Conselho, que é a senhora Lorena, minha amiga também, sindicalista, que tantas vezes ocupou essa casa aqui, com lutas tão apropriadas, não só da área da farmácia, mas da saúde. A conselheira do Conselho Regional de Biomedicina, a senhora Ana Paula Araújo Santos, que nesse ato também representa o presidente, o senhor Renato Pedreiro Miguel. Meu colega de profissão, sindicalista, que infelizmente assume o sindicato num momento tão dramático do nosso país, num momento onde as pessoas tentam aí deturpar a luta dos sindicatos, que nada mais é do que a valorização dos profissionais e trabalho com causas coletivas de cada profissão. Nós estamos vivendo um momento muito complexo no nosso país, onde se tenta deturpar esse trabalho que é tão necessário e que tanto valoriza as profissões, que é o trabalho dos sindicatos. O Sindifísio, que também é o sindicato, não só dos fisioterapeutas, mas dos terapeutas ocupacionais do estado de Goiás, né, e que está sendo conduzido aí pelo meu colega João Júnior. A minha amiga de longa jornada, de um trabalho incessante dentro do Corém,
a enfermeira Ivete Santos Barreto, por quem eu tenho um profundo respeito. Eu acompanhei a luta da enfermagem para a retomada do Conselho Regional de Enfermagem no estado de Goiás. Foi uma briga muito difícil de se vencer. Houve ameaça à vida das enfermeiras que ousaram desafiar um conselho que era mantido aí por um enfermeiro que veio do Rio de Janeiro e que detinha o poder absoluto sobre o Corém, em Goiás. Então, parabéns, Ivete, eu nunca deixo de reconhecer sua luta, da Salete, Lucimar, Luzia, mulheres que recolocaram o Corém no seu devido lugar, que é valorizar o corpo de enfermagem, que, de fato, é quem carrega um hospital nos ombros, né? As enfermeiras são as menos lembradas quando há elogios a um hospital, mas são as primeiras a ser lembradas quando há uma crítica, né? É importante a gente saber valorizar as pessoas e os profissionais dentro de um serviço hospitalar. Quero cumprimentar a Tânia Aparecida Pinto Castro, que representa o Conselho Regional de Nutrição e também é professora da UFG. Eu tenho um profundo respeito por essa carreira de professora, professor. Eu sou professora de Educação Física, sou professora universitária, fui uma das fundadoras do primeiro curso de formação em fisioterapia no Centro-Oeste e amo sala de aula. Eu acho que a educação é o único meio de transformar a nossa nação. Também um período complexo, muito desencontro, muitos atrapalhos aí na condução do processo de educação no nosso país, e é importante a gente valorizar os profissionais que formam todas as outras profissões, né? Eu quero, ainda há tempo, convidar o senhor Onísio Claudino da Silva, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para compor a mesa conosco. Obrigada. Bem, essa mesa composta aí por multidisciplinariedade, ela tem um porquê. Nós estamos vivendo um momento onde uma única profissão dentro da área de saúde quer deter, né, o controle sobre a acupuntura. Então, para a gente também é uma sessão de homenagem, de comemoração, mas também é uma sessão onde a gente faz uma marcação política em defesa de todos os profissionais que trabalham na área da acupuntura. A Organização Mundial de Saúde já reconheceu a acupuntura como multidisciplinar. E não é justo, não é correto que uma única profissão detenha o poder sobre esse tratamento milenar, esse tratamento que conhece todos os detalhes e os pontos do nosso corpo. Então, para a gente ter aqui a enfermagem, a medicina veterinária, a farmácia, a nutrição, a fisioterapia, também é aí um recado que nós iremos trabalhar, iremos lutar para que esse absurdo não faça parte do cenário no Brasil, que é o controle da acupuntura por uma única profissão da área de saúde. A gente sempre escreve aí um discurso, é de praxe nessa casa, mas eu tenho muita dificuldade em fazer a leitura aqui nesse momento. Então, às vezes, a gente erra, se atrapalha em algumas situações, porque a emoção também pode ser um freio aí do nosso raciocínio. Mas eu prefiro assim, porque é realmente alguma coisa que me fala do coração, essa valorização, e sempre trabalhar por uma sociedade mais justa, mais verdadeira, mais igualitária. É um momento que o Brasil precisa refletir, precisa rever os seus conceitos e os seus pré-conceitos, né? Nós não podemos julgar uma pessoa, uma profissão ou uma causa de maneira rasa, de maneira simples, de maneira não sustentada realmente em informações. E, nesse momento, a gente vive uma crise social, uma crise política, uma crise econômica no nosso país. E nós precisamos, sim,
manter a cabeça erguida, trabalhar para a construção de um país melhor, um país onde todas as pessoas sejam respeitadas e tenham dignidade de vivenciar a sua própria cidadania, independente da sua cor de pele, do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua raça, independente do que a pessoa traz como identidade pessoal. Nós precisamos trabalhar por uma sociedade que realmente inclua as pessoas. E o tratamento de saúde ele é fundamental para manter não só o bem-estar físico, mas emocional e o bem-estar psicológico que nos garanta condições de raciocinar e de trabalhar realmente por uma sociedade inclusiva e uma sociedade verdadeira. A gente vive embates nessa casa muito dramáticos, muito difíceis. A política não é um jogo simples, é muito complexo, é um ambiente absurdamente machista. Muita gente frequenta essa casa e sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando, e faltam mulheres nesse espaço de decisão, no espaço de decisão do Executivo, que são as prefeituras, os governos estaduais e a presidência da República. Faltam mulheres decidindo os rumos da nossa nação. Por isso que a gente encontra hoje um sistema de saúde tão degradado, um sistema de educação tão degradado. Porque quando há algum problema de saúde e educação, é a mulher que tem que resolver o problema. Então, o homem que aqui decide, ele não se sente afetado por esses problemas. Ele não se sente compromissado com essas causas. São causas que só são usadas para discurso e palanque eleitoral. Passada a eleição, são áreas que são subjugadas e que são verdadeiramente roubadas por vários governos, porque são áreas onde tem um investimento maior, tem um dinheiro público carimbado de maior valor e aonde as pessoas que são afetadas têm uma voz mais frágil, mais fraca, menos capacidade de mobilização e acabam aí sendo vencidas pelo cansaço. Eu estou muito indignada nessa atual gestão com a saúde municipal em Goiânia, que foi desconstruída. Nós tínhamos um centro de práticas integrativas que funcionava de maneira exemplar. Nós tínhamos acupuntura, nós tínhamos shiatsu, nós tínhamos medicina natural funcionando como um órgão regulamentado no município de Goiânia através de uma lei de minha autoria. Isso foi acabado nesse atual governo, como foi retirado os laboratórios de análises clínicas dos CAIs, os serviços de raio-x dos CAIs e os pediatras, os profissionais da pediatria dos CAIs. Isso é inaceitável. Isso é uma atitude covarde de quem não respeita a vida, não respeita o ser humano. E nós precisamos, de fato, entender melhor como funciona a política, interferir mais e ocupar lugares nesse espaço de decisão. A minha missão na carreira política é inspirar pessoas para sentarem nessas cadeiras e tomarem decisões. Eu tenho por princípio não apoiar reeleições. Eu não apoio reeleições. Eu acho que é um grande erro no nosso sistema democrático. Seja em cargo do Executivo, Prefeitura, Governo, seja no Legislativo. Não é possível essa repetição de mandatos e a política se tornando carreira, se tornando propriedade daquela pessoa. Então, eu sou contra a reeleição, por isso não serei candidata ao 3º mandato, porque eu acho que são só 2 mandatos. E eu não vou trair meus princípios, apesar de tanta gente se sentir contrariada. Mas eu quero, sim, fazer sucessão, eu quero mais mulheres ocupando esse espaço, eu quero profissionais de diferentes áreas ocupando esse espaço, eu quero realmente que a diversidade possa ser representada nessa casa. Que a gente possa, de fato, ter pessoas que entendam daquela causa e que possam trabalhar por ela. Eu milito na causa da proteção à mulher,
São homens covardes que dizem amar suas mulheres e as espancam, as estupram e as matam. O Brasil é um país que trata muito mal as suas mulheres. E se eu tenho 85% do corpo queimado, é porque eu sou uma mulher. Se eu fosse um homem, isso jamais teria me acontecido. Então, essa causa é minha, porque faz parte da minha história. E é uma missão para mim cuidar dos pacientes queimados, proteger as mulheres e, de mãos dadas, uma dada a mão com a outra, que a gente vai, de fato, construir uma vida melhor para nós todas, né? Porque não é contra a pessoa, a Cristina, ou a Maria, ou a Luciana, ou a Fabiana, ou qualquer outra. É contra a mulher. Então, hoje sou eu, amanhã pode ser qualquer outra. Pode ser qualquer uma de vocês, pode ser qualquer uma das mulheres que fazem parte da vida de vocês. Então, compreender isso é essencial. E estar nesse espaço de decisão também é essencial. Trabalhar nos sindicatos é importante, mas a política também é muito importante. E a política é uma prática que está deteriorada no nosso país. Mas a política tem a força de construir ou de destruir. E enquanto a gente se omitir, ficar de braço cruzado, ela vai seguir destruindo e valorizando pequenos grupos e, especialmente, poucas famílias no nosso país. Então, é hora da gente abrir os olhos, os ouvidos, a mente e também trazer a nossa contribuição para essa tão triste situação política, e só assim ela vai poder melhorar. Salve a acupuntura, viva a diversidade dentro da acupuntura e que a gente possa realmente estender as nossas mãos às pessoas que precisam e levar cura, levar prevenção, levar tratamento, porque a profissão de vocês é uma profissão que é de doação, que é de missão. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa aqui dentro dessa plenária escolheu a acupuntura por causa do ganho financeiro. Eu tenho certeza disso. O ganho financeiro é consequência de uma escolha missionária que vocês fizeram. Parabéns, sucesso e vida longa para a acupuntura. Obrigada. Convidamos a acupunturista, fisioterapeuta Simone Floriano Lemos para falar em nome de todas as homenageadas e homenageados dessa noite. Boa noite a todos. Esqueci meu discurso em casa, não é desculpa. Mas quando cheguei aqui, falei, meu Deus, o que fazer? Mas não tem palavras mais bonitas, como a vereadora disse, falar com o coração. Né? Então, em nome do Fórum da Saúde, eu agradeço a todos os meus colegas. Hoje eu sou vice-presidente do Fórum da Saúde também. E, assim, foi com muita, né, força, garra, quando eu perguntei para a vereadora doutora Cristina, minha colega, e já agradeço a ela, agradeço a casa de ter sempre fazendo essas homenagens, né? O dia do fisioterapeuta, o dia do acupunturista, e, com certeza, vários outros dias por aí que eu não vou citar. E eu virei para o Fórum da Saúde e falei, eu gostaria que cada um de vocês, né, como conselheiros, muitas vezes, como representante, ou como até presidente de um federal ou de um regional, que indicasse, né, os farmacêuticos acupunturistas, os veterinários acupunturistas, os fisioterapeutas acupunturistas, para não ficar só a Simone escolhe, ou a vereadora, a doutora Cristina, que nem é acupunturista, né, ela tem outras especialidades, escolhe. Então, assim, para mim a casa está imensa, está lotado, né? Eu sei que, assim, enquanto vereadora, muitas vezes ela está falando, cadê o público, gente, né? Eles gostam de casa lotada, mas a gente sabe que não é tão fácil essa união, o dia da semana. Então, que é muita gratidão, eu agradeço, em nome da Sobrafisa, Sociedade Brasileira dos Fisioterapeutas Acupunturistas, qual sou presidente, tomei posse agora 4 de fevereiro, minha gestão vai até 2022, olha o meu compromisso, né? Mas junto com todas as outras sociedades.
Amanhã, por exemplo, eu estou num congresso da ortopedia, tá, de colegas fisioterapeutas, vou ter uma oportunidade para falar para médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, todas as profissões, mas falar em nome da acupunturista. Ser acupunturista, gente, eu acredito que é uma especialidade, como todo mundo veste a camisa junto com a sua graduação. E eu vejo que no Brasil é ser diferenciado. Eu sempre falo que, até para os meus alunos, eu brinco, é um luxo, né? É ser pleno, né? Tem aluno meu que fala, vocês são muito plenos, vocês são diferenciados mesmo. Só que nós levamos a nossa graduação. Ser acupunturista é uma especialidade, não é uma profissão, e nunca vai ser. Esse projeto até já tramitou no Senado, a vereadora deve saber disso, esteve na mão da Lúcia Vânia, uma senadora, esse ano ela não foi reeleita, e onde se pensava, vamos fazer da acupuntura, até por causa dessa, eu nem gosto de falar briga, mas dessa luta, né? Eu falo que luta porque todo mundo luta. A acupuntura é de quem? É do médico, é do fisioterapeuta, é do veterinário, é do fono. Graças a Deus, como a vereadora citou aí, nós não vamos falar em data, é de todas as graduações, as 9 profissões, aliás, né? A gente vive uma realidade aí que a gente tem que ficar atento, mas algumas profissões, infelizmente, perderam. Eu não vou citar com toda a ética possível. Então, hoje, são 9 profissões a nível, né, dos seus conselhos federais que reconhecem a acupuntura como especialidade. Mas, para mim, é muito. Podia ser 2, 3, 4. Se somos 9, vamos ser unidos. Então, mais uma vez, é uma honra falar em nome de todos vocês. Né? Eu olhei o papel ali, eu nem sei quem que é médico, quem que é... Alguns fisioterapeutas eu conheço, alguns foram colegas meus, né, tanto da graduação, como... fui até professora, né, de alguns aqui, não sou tão antiga assim, mas fui professora de um colega ali no CTN, né, ele está ali, vai ser homenageado, da Karine Cavalcante, que está ali também, na Centerfísio, Unisaúde. Então, assim, acho que do Murilo também, né? O seu Murilo? Está diferente, né? A gente vai envelhecendo, né? O Murilo é farmacêutico, né? Foi meu aluno também, enquanto na pós de acupuntura. E eu sempre digo, gente, lute pelas suas especialidades. Né? A gente vê muitos colegas hoje reclamando, eu estou cansado, eu não ganho dinheiro, agora a vereadora falou. Eu acho que todos nós aqui, vamos, né, puxar uma sardinha, né, falando dessa forma pelo nosso lado, não escolhemos a acupuntura como especialidade pensando realmente no financeiro. Só que se escolhemos, graças a Deus, nós estamos aí exercendo, junto com a graduação, sempre falo isso em aula de pós, e né, a aula de graduação, junto com a especialidade. Isso é ser diferenciado, isso é fazer o diferencial com o seu cliente. Eu não gosto muito de usar essa palavra mais paciente. Por quê? O cliente, quando chega, ele nem quer saber se você tem mestrado, doutorado, se é realmente especialista, se o seu conselho reconhece, se você tem prova de título, ele quer saber de receber o diferenciado. Então, ser acupunturista hoje, no Brasil, falando de uma arte milenar de 5.000 anos a ser, que a vereadora até citou, mais ou menos, e ainda, junto, trabalhar com o leque. Qual que é o leque? Medicina tradicional chinesa. Quando falamos de acupuntura, seria só a agulha, que muitos colegas, né, colegas assim, não nós aqui, né, que somos acupunturistas, fazem confusão. E o público também. Medicina tradicional chinesa, que é um projeto que já existe nas PNPICs, que deveria, né, pela luta aí, eu agradeço a doutora Cristina, que sempre esteve presente comigo. Todos os projetos engavetados, né, doutora Cristina, mas a gente não cansa. Eu não estou cansado. Se vocês estão, tá? Façam um favor de, né, recarregar as energias e vamos à luta. Os projetos são engavetados, porque aí eu pergunto, né, doutora Cristina, que sabe, por que não tem acupuntura no CREA? Todo mundo já se perguntou? Por que não tem no SUS? Algumas cidades já têm. Por que se a PNPIC, que nós temos até um livrinho, dá para vocês baixar em PDF, pela internet, existe há mais de 15 anos, né, com todas as 9 profissões que entra reiki, conforme a doutora Cristina citou,
cromoterapia, fito, florais, acupuntura, e aí vai, que isso é medicina tradicional chinesa, a acupuntura e até a homeopatia. Por que os gestores vão abrir a cabeça até hoje? Não, prefere o medicamento. Não tenho nada contra a farmácia, né? Colega ali do meu lado, né? A Lorena Bahia, né? Uma colega aí das lutas. Mas o pessoal prefere ainda pensar que o medicamento é uma via mais rápida. Concordo, rápido. Eu, muitas vezes, quando tenho dor de cabeça, muitas vezes eu penso no IG4, mas não é mais fácil, né, Karine? Tomar até um Dorflex, né? Não resolve nada, mas, de repente, até a Novalgina, tá, mas o público já pensa diferenciado. Quando os gestores, muitas vezes, ainda fazem vista grossa para os nossos projetos, muitas vezes apoiado por uma vereadora, por um deputado, até por um senador, mas é tudo engavetado. Eu queria entender o porquê, mas a luta não para. E eu convido todos vocês, meus colegas do Fórum da Saúde, a qual eu estou, né? O Rony é da Biomedicina, é o nosso presidente, para a gente sempre vestir essa camisa da graduação e da nossa especialidade. E não deixar de fazer projeto. É difícil, gente? Difícil demais. Mas eu acho que o mais difícil é ficar em casa vendo televisão ou até o Faustão de domingo, né? Ninguém merece a Globo, né? Mas tudo bem, não vamos falar mal da Globo, não, porque, né, o Bolsonaro pode nos ouvir. Então, gente, vamos à luta. Eu talvez estou cansada como vocês. Eu sei que o colega ali tinha acupuntura no Hugo. Não é, colega? Foi tirado de lá. Por que será? Aí eu até penso, o Hugo, emergência, será que a acupuntura poderia estar lá? Sim, em qualquer lugar. Qualquer casa de apoio. Todo deputado deveria nos chamar. Todo vereador, talvez, também poderia nos acolher. Mas a gente sabe que, muitas vezes, eles ficam sozinhos na luta. O povo fala, nossa, acupuntura no CAIS, no SUS. Os projetos, já conversei com o Íris, nosso prefeito, várias vezes. Marconi, perdia as idas, né, as vezes que fui até lá. Aliás, a Valéria Pirillo. Agora, uma esperança com o Caiado. Por quê? Não podemos, né, deixar, e em nome da Sobrafis, eu ainda tenho esse compromisso. E queria contar com todos vocês. Eu acho que todo mundo conhece alguém, independente se é deputado, se é vereador, se é gestor, se é médico, se é dono de hospital, se é dono de clínica, a gente não cansar dessa luta. Estamos falando, mais uma vez, de uma arte milenar, 5.000 anos a ser. Quem estava vivo naquela época? Nem Dom Pedro I, né, vamos dizer assim. E nós estamos aqui. Ser acupunturista é ser diferente. Ser acupunturista é ser diferenciado, é ter garra, superação, determinação e ir à luta. E eu espero contar com a vereadora, independente se ela vai ficar nessa casa, a gente já conversou com isso, tem alguns outros deputados que sempre já me apoiam também, e que vocês também vistam essa camisa, onde vocês estão, na faculdade, na clínica, nos hospitais, se conhece alguns gestores, quando a gente chamar para um debate, que vocês realmente compareçam, porque a gente, muitas vezes, para reunir, a gente já tem dificuldade. E hoje, aonde eu vou, sou fisioterapeuta, sou com muito orgulho, com muito amor à minha profissão, com muita gratidão à minha família, mas sou também mais até, né, todo mundo que me conhece sabe disso, né, a Karine estava conversando sobre isso, sou acupunturista, com muito amor, porque isso, agora eu vou inverter minha fala, né, não só porque a vereadora falou, e eu falei também, mas isso realmente paga minhas contas. E eu durmo de consciência tranquila em ver os meus pacientes, meus clientes, né, cada dia melhorando, cada dia acreditando numa arte milenar, e eu fazendo uma reflexologia, eu fazendo uma ventosa, eu ligando um aparelho de laser, ou ligando uma eletroacupuntura, eu fazendo uns chiatos, eu prescrevendo fito e florais. Podemos fazer tudo isso. E sei que alguns colegas ainda insistem muitas vezes, eu até, assim, com todo respeito, acho que é preguiça, né, gente? Mas tudo bem, né? Cada um na sua vibe. Só colocar a agulha. E dá certo. Pensa que especialidade maravilhosa. Agora, você pensa se eu ainda faço medicina tradicional chinesa.
reflexologia, crânio-acupuntura, aurículo-acupuntura, pá, e vamos. Né? É como se fosse um cardápio, é como se o paciente chegasse e falasse assim, peraí, o que você tem aí no consultório? Eu tenho ventosa, eu tenho minha mão na reflexologia, eu tenho crânio-acupuntura, eu tenho aurícula, eu tenho esse aparelho de laser, esse aparelho de eletro, eu prescrevo fito, eu prescrevo florais. Homeopatia já é realmente uso exclusivo da medicina, dos médicos. Mas o tanto de coisa, eu ainda faço teatros. E aí, cada um com a sua graduação. Eu sempre digo, né, os psicólogos muitas vezes falam, é difícil exercer a especialidade de acupuntura, a gente não entende o que é bursite, o que é tendinite, o que é osteófito, né, que é bico de papagaio, o que é uma hérnia. E a gente vê que o médico entende muito de diagnóstico, o fisioterapeuta também, o pessoal da veterinária já na classificação das patologias lá, né, dos animais. Eu sempre falo, mas vocês vão enriquecer muito mais que a gente. Por quê? Trabalhar com a acupuntura é trabalhar com o emocional do paciente. Todos nós somos emocional. Todos nós estamos dentro dos 5 elementos, que é o pentagrama, que é a queixa principal do paciente que a gente joga na terra, no fogo, na madeira, na água. Estou falando dessa forma porque a maioria deve estar entendendo, que são meus colegas acupunturistas. Peço desculpa para quem não está entendendo. Mas nós somos 5 elementos, nós somos taoísmo. É a história que surgiu a acupuntura. Então, caros colegas, não vou mais me dialogar, senão vira uma aula, né, vira uma palestra, mas com muita gratidão eu agradeço mais uma vez a essa casa, a vereadora, a doutora Cristina, a equipe dela, que até me escolheu, até porque todo mundo é muito tímido, para falar em nome de vocês. Desculpe se não foi um discurso muito bonito, se eu nem citei o nome de todo mundo, mas foi de coração. E eu termino sempre as minhas aulas, não em faculdade, porque senão os alunos ficam assim, meio achando repetitivo, todo professor já é repetitivo, mas palestras, como amanhã eu vou ministrar uma palestra, e aulas em pós, com uma frase muito simples, de um livro que eu acho que todo mundo leu. E, na época, minha mãe ainda falou, vai ler de novo, vai ler de novo. Eu falava, gente, para que tanta repetição? Pequeno Príncipe. E a frase é, tu te torna eternamente responsável cativa. Se você cativou a sua graduação, lute por ela. Se você cativou a sua especialidade, que cada um deve ter várias outras, mas lute por todas elas ou por alguma delas. Muito obrigada a todos. Gratidão. Senhoras e senhores, nesse instante, a vereadora doutora Cristina Lopes Afonso prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, homenagem aos acupunturistas através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito. Um diploma que contém os seguintes dizeres. E nós convidamos o homenageado Pedro Ivo Tarran para ler o diploma. Boa noite, tudo bem? Bom, esse diploma de honra ao mérito... Obrigado. Diz o seguinte, o diploma de honra ao mérito por ocasião da sessão especial em homenagem ao Dia do Acupunturista, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Em Goiânia, 28 de março de 2019, Romário Policarpo, presidente, e doutora Cristina Lopes Afonso, vereadora. Eu peço licença para falar uma coisinha. Como são representantes de uma acupuntura multiprofissional, no Brasil, a acupuntura é uma profissão não regulamentada também, não só uma especialidade das profissões já reconhecidas, né? E hoje tem projetos de lei, inclusive, que contam com esses tópicos. Inclusive, a graduação em acupuntura está nos projetos que estão em tramitação. Isso é importante ser enfatizado, porque, como a Simone enfatizou, é uma profissão milenar, e ela é um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Ela deve ser respeitada por todos os países signatários da Unesco. E a prática da acupuntura, dentro dos seus ditames tradicionais,
deve ser respeitado, independente de qualquer outra profissão anterior. Por isso que eu, como representante do acupunturista pleno, ou seja, eu não vim de uma profissão da área da saúde, eu me formei em medicina chinesa no exterior, eu queria deixar isso claro, porque é importante também, respeito todas as profissões da saúde que têm a especialidade de acupuntura, mas o dia é do acupunturista, independente da profissão anterior. Isso tem que ser marcado, a gente não pode simplesmente achar que a acupuntura é a especialidade das profissões. Ela é um sistema médico complexo, uma racionalidade médica, com todos os seus ditames, os seus preceitos únicos. É uma racionalidade médica, você consegue vislumbrar o paciente de uma forma específica. Você faz diagnósticos específicos e você trata de forma específica. Então, de forma integral, né, obviamente, e multidimensional, o paciente é sempre visto como um universo a ser desvendado e a ser estimulado para que se exerça a sua plenitude fisiológica, né? Então, eu queria deixar isso claro, eu respeito todos os profissionais, mas é importante que a acupuntura seja respeitada, principalmente num dia como esse, dia do acupunturista, que a profissão seja respeitada e resguardada, tá? Obrigado. Convidamos a vereadora doutora Cristina Lopes Afonso para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras para a entrega dos diplomas de homenagem. Para receber sua justa homenagem, convidamos Adriano Sullivan Chagas. Ana Oliva Rodrigues Caixeta, Andréia Delfino dos Santos, Carolina Inês Alves Silveira, Clemar Pereira da Silva, Danilo Nunes de Aguiar, Edna Fátima Urzeda Souza, Fernanda Facina, Ingrid Bueno Ataíde Machado, Juliana da Silva Queiroz, Bruno Carrato Werneck Evangelista, Joselma Dias da Silva, Karine Cavalcante da Silva, Maria Aparecida Sambinelli Rodrigues Lacerda, Mateus Evangelista da Silva Moreira, Miriam Eduardo Sabino, Murilo Ferreira de Carvalho, Patrícia Carla Teixeira Lima,
Eduardo Junqueira Cury. Pedro Flávio Ferreira de Almeida. Pedro Ivo Marini Tarran. Pedro de Alcântara Souza Filho. Simone Floriano Lemos. Tayane Cotrim Neves Paiva. Vitor Rotolo Soares. Com a palavra a presidente para suas considerações finais. Muitas vezes a gente vai prestar uma homenagem e as pessoas nos homenageiam nessa casa. A Ivete, minha colega enfermeira, quer colocar o bottom em mim da enfermagem. Para mim é uma honra, mas uma honra mesmo, porque se há uma carreira que eu tenho respeito, apreço e que acompanho, é a enfermagem. Em nome do plenário do Conselho Regional de Enfermagem, nós queremos colocar o bottom da enfermagem na doutora Cristina, representando aqui a luta da saúde e a luta da enfermagem. A Cristina tem nos apoiado em tudo aquilo que a gente recorre, não só nas questões gerais da saúde, mas particularmente na garantia dos direitos dos profissionais de enfermagem. Muito obrigada, Cristina. E aqui é o símbolo do nosso acolhimento a você. Nossa! Obrigada, Ivete. Uma honra mesmo para mim carregar esse bottom, verdadeiramente, a Ivete sabe disso. A Simone até comentou numa das falas dela que político gosta de plenária cheia. Eu já fiz sessão aqui com 5 pessoas, e o Sebastião, o Nickerson, a Gisele, que são do cerimonial, sabem o tanto que para mim é importante, e o número de pessoas realmente não é o que mais me impulsiona a homenagear, mas sim reconhecer pessoas e causas. Tem pessoas na nossa cidade que foram valiosíssimas e ficam esquecidas no tempo. Então, a gente tem essa missão aqui de reconhecer, de tirar histórias da gaveta, como é a história também de Leodegária de Jesus, que foi uma grande poetisa da cidade de Goiás, e que, pela cor da pele que ela carregava, ela foi simplesmente apagada da história. Então, a gente está resgatando Leodegária. A cidade de Vila Boa, a cidade de Goiás, também deu o nome da Leodegária à nova sede reformada, né, da prefeitura. Então, a prefeita Selma, como professora, como mulher, resgata essa poetisa, e conheçam a Leodegária de Jesus. Ela foi amiga de Cora, foi parceira de jornada, mas ela não foi publicada porque ela tinha a pele de uma cor que sofre muito preconceito no nosso país até hoje, até os dias de hoje. E a gente vai revigorar e reviver a memória de Leodegária. Eu quero também lembrar que nós temos o Hospital de Medicina Alternativa em Goiás. Goiás já foi referência na prática da medicina natural, e ela ficou esquecida aí no tempo, e nós também precisamos lutar por ela. Finalmente, eu quero agradecer toda a minha equipe. Sucesso é resultado de processo coletivo. Eu sempre agradeço a minha equipe, a equipe dessa casa, que presta um serviço dedicado, e a minha equipe aqui, né, a Beatriz Liberato, Lili Moreira, Vitor Cadillac, o Jean está aqui nas fotos, a Alana,
que está lá no gabinete, a Lu, que está chegando agora para a equipe na Comissão em Direitos Humanos. Então, processo feito a muitas mãos, traz resultado. Então, eu quero convidar a todas as homenageadas, a todos os homenageados, para a gente fazer uma foto coletiva aqui na frente, né? Daí se posicionando de frente para cá, que aí as fotos ficam melhor. Eu quero agradecer a cada uma e cada um de vocês e declaramos essa sessão solene em comemoração ao Dia do Acupunturista. Como disse o Pedro, a formação da acupuntura que é importante, independente da carreira que escolheu anteriormente. Acho que isso é importante a gente destacar, valorizar e se reconhecer como profissional da acupuntura. Parabéns, sucesso e gratidão.